Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar uma série de videoaulas agora, onde a gente vai estar construindo um sistema, né, um sistema completo aí de gestão de oficina mecânicas, né, que, que a pessoa consiga, né, gerenciar, né, tanto manutenções, tanto carro que precisam voltar para manutenção, tanto parte de gestão de funcionários e financeiro, né, tanto a parte de clientes, né. A gente vai, essa primeira aula a gente vai falar mais um pouco sobre o que vai ser construído, né. Deixa eu dar um zoom aqui, só para a gente conseguir ler algumas coisas que vamos falar, né? Então, o fluxo aqui que a gente terá montado, né, um sistema de manutenção de carros, né, de mecânicas. Ah, Como tecnologia, a gente vai trabalhar na parte de back-end aqui no .NET 9, né, fazendo toda a parte de ident, que é a parte toda de autenticações, né, de usuários, tanto perfis, né, de administrador, entre outros perfis, qual que tem permissão para fazer isso, qual que tem permissão para área de admin, né, para ver tanto o fluxo de caixa quanto a área financeira, né. Vamos estar trabalhando com Ent Framework, né, com a ident e Ent Framework também. E como banco de dados também vai trabalhar como SQL, além de trabalhar com o Ent Framework, né, tanto com o Ent de ident, a gente vai trabalhar um pouco com Dart também, né, para fazer algumas requisições, além de usar, a gente vai mesclar um pouco entre essas tecnologias, né, além de trabalhar usando algumas coisas mais simples e tal, e algumas coisas que sobrecarregam um pouquinho mais, a gente pode usar o Dart e também um pouco, embora eu não coloquei aqui, talvez a gente crie algumas consultas, algumas coisas mais pesadas, né, com procedures, né, usando o SQL Server. No modo, né, então aqui eu coloquei criar o banco de dados, né, e a gente vai usar um servidor. Eu tenho um servidorzinho Linux aqui numa máquina separada, né? Não vou mostrar como instalar, né, a parte de criando um servidor Linux, né? Mas a gente já tem, então a gente vai trabalhar com uma instância com Docker e nessa instância a gente vai criar uma instância do banco de dados SQL. Essa parte de criar o banco de dados e no Docker eu vou demonstrar, né, que a gente vai criar um banco do zero, né, para a gente trabalhar, mas vamos trabalhar com Linux, né? Como a gente está trabalhando com .NET, né, a gente consegue hospedar no Linux também, então aqui depois esse é o processo, né, que a gente vai trabalhar para criar o sistema. Então, primeiramente, a gente vai criar toda essa parte, né, das camadas, né? Então, aqui eu vou demonstrar depois sobre as camadas, né? Não é o intuito desta aula. E vamos criar também essa parte no Linux. O módulo 1, né, vai ser preparado o ambiente, né? Vamos explicar o que será desenvolvido, mostrar as funcionalidades, né? Mesmo que seja um protótipo, né? Depois vamos explicar vou explicar as tecnologias, né? E configuração de ambientes, instalar .NET com .NET 9, o SDK, né? Eu já tenho instalar o Node. Essa parte de Node, né? É mais para uma parte de que eu não estou comentando agora, que é a parte de front-end, né? A preparação do VS Code, né, para a gente trabalhar para a parte de front-end eu vou trabalhar com VS Code, que a gente vai trabalhar com o Next, que é o React, tá? O Next é o framework do Next.js, né? E vamos usar também o Visual Studio 2022 e as suas extensões. Aqui seria o Community, né, que é o gratuito. E vamos criar um repositório. Aqui eu estou entre trabalhar, talvez, use o GitHub ou a gente trabalha lá na parte da repositórios do Azure. Provavelmente vai ser lá no Azure, que a gente vai criar também lá toda a parte de DevOps, né? Que vai ser os nossos cards, as nossas tarefas. Eu quero demonstrar isso, então vai ser um curso bem completo, né? Que a gente vai trabalhar todo como se fosse uma empresa de software, né? Embora que a gente não tenha uma equipe, mas a gente vai trabalhar
né, com essa parte depois de criar os repositórios, né, fazer as requisições da Git, os commits, né, e os pushes e por aí vai. Na parte aqui seria, né, então, embora eu coloquei aqui, né, e a gente tem aqui a parte de back-end, aqui só foi mais como será. Então vamos criar o projeto base, né, criando as APIs, templates, né, da API. Não vamos usar um MVC aqui, né? Na verdade seria um MVC, né? Só que a gente não vai trabalhar com algumas camadas. Configurar os cores, né? Para que permita que o front-end venha se conectar. Configurar as conexões de bancos, né? Nos app sets. Deixa eu dar um zoom maior aqui, talvez, acho que fica melhor. Deixa eu colocar assim. Adicionar os idents com suporte JWT, que é o JSON Web Token, para a gente fazer as conexões e permissões do lado do front-end, né? Criar, né, migrações, a gente vai trabalhar para fazer as migrações, para criar as tabelas e relacionamentos, criar os endpoints de cadastro, login, né? Esqueci minha senha, toda essa parte vai ser que a gente vai trabalhar primeiro, toda a parte de resetar senha, entidades principais, né? Criar os clientes, né? E aqui eu coloquei algumas propriedades, né? Pode ser que no decorrer a gente precise de mais carros, né? Aqui criar manutenção, criar agenda de manutenção, né? E aqui vamos criar os CRUDs, né? O que é que a gente precisa, né? Para clientes, carro, manutenção, implementação e relações, né? Trabalhando com o F-Core, né? E um cliente para vários, né? Um cliente para vários carros e por aí pode ser que tenha carros com mais de um dono, então pode ser N para N, tá? Então pode ser que um carro tenha mais de um dono, né? Então a gente pode, por isso, embora acho que um documento, né, que tem um dono principal que tem mais de um dono, né? Principalmente no sistema pode-se colocar isso. E testar depois usando o Swagger. Então a gente vai configurar o Swagger, também vamos configurar as partes de autenticação no Swagger. Tudo isso aqui vai ser, né, o nosso, vamos trabalhar na parte de back-end, né? Provavelmente aqui é só um resumo, né, do que depois a gente vai desenhar mais o que precisamos. Publicações também, né? Então a gente vai trabalhar com a na API aqui, então a gente vai gerar os arquivos para publicar, visando que a gente vai trabalhar usando, aqui vamos preparar né, o ambiente Linux para hospedar as aplicações back-end e front-end, criar e vamos trabalhar com Nginx, tá? Para configuração. Depois eu explico mais sobre isso quando a gente começar o que seria o Nginx, para que ele serve, mas basicamente é um servidor web, tá? E qual que é a vantagem dele de se usar o Nginx aqui. E aqui são, né, as aplicações. Aqui vou só demonstrar algumas coisas, deixa eu diminuir um pouco do zoom, só para a gente ver um pouco do fluxo, né? Como que a gente vai fazer. Então, basicamente a gente vai eu criei algumas ilustrações da tela, né? Que, por exemplo, vamos ter uma tela principal no front-end, estamos falando aqui de Next.js, os processos básicos, que depois provavelmente a gente vai aumentar. Então, a gente vai ter uma tela principal de login aqui, né? Que é uma tela, a hora que abrir a tela principal, a tela home ali, a tela principal, ela vai ter um logo, depois a gente coloca os logins, onde um link para o login, um link para o registro, e aqui é um footer que depois a gente, né, precisa. E aqui seria mais ou menos um template e basicamente ela vai criar aqui, vai para uma tela de login, e aí a gente vai usar o Axos para fazer as requisições, né, para o nosso back-end, né, fazer as requisições. E aí, né, o Next vai fazer essa ponte aqui, né, tem o nosso load balance aqui, né, que vai fazer os balanceamentos entre as requisições. E basicamente a gente vai bater numa controller do nosso lado aqui de autenticação e a gente vai verificar no banco, então, se existe, né, eu coloquei aqui, se existe um usuário que está tentando se autenticar, se ele não existe, eu retorno uma mensagem aqui, né, retorna uma mensagem que não existe, ou se a senha ou o usuário está inválido, né? E caso dê certo,
a gente retorna aqui, né, um JWT que eu coloquei aqui. A gente vai criar uma camada para fazer esse gerenciamento, um gerador de JWT token, né? E aí, beleza, autenticou, beleza, a gente vai, né, manda aqui, e aí aqui ele, quando ele autentica, né, ele vem para quando deu o sim aqui, né, ele bateu aqui nessa controller, e aqui basicamente o nosso front-end vai direcionar para essa tela. Então aqui vai continuar vai mostrar o nome aqui e vai mostrar aqui um sair, né? Ah, e aí, mostrando aqui também desse lado, né, um sidebar com todos os menus, coloquei só alguns aqui, e uma tela principal, como se fosse uma tela principal aí, e ela vai ter só uma imagem no meio aí. E conforme você vai direcionando aqui, criando, eu não coloquei aqui, tá? Mas aí a gente direciona para o cliente, para os veículos, né? E os veículos que talvez você tenha cadastrado lá, com os clientes, né? Os veículos que são deles, né? Que talvez seja só, né, a gente vai definir ainda, né? E uma tela de admin, que vai ter as telas de permissões aí para cadastrar um novo cliente, cadastrar um novo carro, né? Verificar finanças, né? Entre outros, né? E aqui eu coloquei só, né, uma tela de registro aí, né? Quando a gente fazer o registro, o que que a gente tem, quais são os usuários básicos que a gente vai cadastrar. Basicamente é isso, né? Eu desenhei um pouco aqui. Deixa eu ver aqui aonde eu estava. Ah, aqui, beleza. Deixa eu só dar um outro zoom aqui para a gente demonstrar. Então, basicamente, a gente vai ter alguns links aqui que a gente vai precisar instalar, né? Ah, quando a gente começar a desenvolver, né? Quais são, né, alguns links, né, para iniciar. Depois, os links aqui eu coloquei .NET 8, mas vamos trabalhar já com o mais recente, que é o 9. Então, a gente vai estar aqui embaixo da tela 9, a gente vai instalar o Entity 9, o Identity 9, o Entity Core SQL Server, né? Automapper, o Token JWT, JW Better, né? E tem mais alguns que a gente vai instalar depois aqui. Para o framework React, que seria o Next.js que a gente vai iniciar, tá? Vamos instalar esses frameworks também, o Axe, o Chart para a gente fazer alguns gráficos, né? JS Cookies para a gente trabalhar com cookies, né? JWT Code para a gente fazer as decodificações, para a gente descriptografar, né? O token que está ali, né? A Chart também, que significa, né, que a gente vai fazer os ícones, que se a gente precisar pôr, né, os inputs, que seria a gente fazer algumas máscaras, né? Aqui é mais para enviar mensagens, né? E aqui para a gente, o Syslord aqui seria mais quando a gente começar a desenvolver, eu explico cada um deles. Mas aqui, basicamente, a gente para validar, né, os campos, né, se estão todos preenchidos, né, com uma máscaras mais bonitas. Então é isso, pessoal. Isso aqui vai ser a primeira aula. Estou explicando mais o fluxo que a gente vai trabalhar. Então vai ser basicamente um sistema completo aí que eu vou disponibilizar para vocês, né? Para a gente desenvolver um sistema e a gente vai trabalhar com Next, né? .NET, que é uma das tecnologias mais usadas hoje aí. Vamos trabalhar, né, com um banco de dados, né, e SQL Server, né? Vamos trabalhar com vou hospedar ele, né, num servidor local que eu tenho aqui, né, mas basicamente é parecido quando você for hospedar. Então a gente vai trabalhar com Linux para hospedagem, que é uma hospedagem mais barata aí, né, do que se fosse hospedar no Windows. E é isso, espero que tenham gostado e aguarde ansiosamente para a próxima aula aí que em cada semana eu vou postar uma para a gente iniciar. Deus abençoe a todos e até a próxima.